Olá, hoje temos mais uma entrevista. Hoje vai ser uma entrevista, eu diria que mais que uma entrevista, vai ser um estudo de caso. Temos aqui hoje o professor Davi Andrade. O professor Davi Andrade é da Universidade Federal do Maranhão, que desenvolveu um trabalho de extensão lá no campus da Universidade Federal do Maranhão, referente à implantação da prática da hospitalidade no dia a dia dos alunos e dos professores. Ele está aqui em São Paulo atualmente, capacitando assim para doutorado, e seu doutorado vai ser a hospitalidade na hotelaria. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Davi. Obrigada, Davi, por estar conosco aqui. E a proposta é ajudar os alunos, ajudar as empresas a ver como você desenvolveu esse projeto junto com a sua equipe lá, no sentido de trazer a hospitalidade hoje para o dia a dia. Então eu queria que você contasse um pouquinho como nasceu esse projeto, como vocês aplicaram isso e os resultados que vocês tiveram depois desse trabalho. Certo. Boa tarde, Beatriz. É um prazer, uma satisfação estar aqui no IB falando mais dessa experiência. Então, o projeto Hospitalidade no Campus nasceu em 2011 lá na Universidade Federal do Maranhão, quando a gente percebeu que a gente podia e até devia desenvolver com os alunos, com a comunidade acadêmica, a prática da hospitalidade. Nós temos lá os cursos de graduação em hotelaria e turismo. Então a gente forma profissionais para trabalhar, para ser hospitaleiro no mercado de trabalho. E a gente percebeu que na universidade, imagina a cidade, você tem situações de dia a dia onde você podia e você precisava desenvolver mais hospitalidade. No relacionamento entre professor e aluno, no relacionamento aluno-aluno, nos serviços prestados pelas lanchonetes ou nos próprios serviços prestados pela universidade. A universidade recebe muita gente de fora da universidade, a comunidade acadêmica, que vai lá em busca de algum atendimento. E quando você fala universidade, está falando de que universo, mais ou menos? Assim, a Universidade Federal do Maranhão é a maior universidade, né, do estado do Maranhão. A gente tem um público de estudantes só no campus da capital de São Luís, aproximadamente 20 mil estudantes, só em São Luís, então fora do interior. E a gente, como da área de hotelaria e de hospitalidade, viu que tinha que desenvolver mais essa prática com os alunos. Tanto como uma atitude de ensino e aprendizagem, de saber o que é a hospitalidade, desenvolver aquilo, como também já pensando no mercado de trabalho, um estudante que sabe ter essa postura hospitaleira na universidade, e quando ele chega no mercado de trabalho, a gente acredita que ele vai conseguir fazer isso de forma mais fácil. Então essa foi a principal motivação do projeto. Ele foi um projeto de extensão, nasceu como um projeto de extensão, que é exatamente quando a gente interage com a comunidade, diferentemente da pesquisa, que é só você coletar dados. A extensão você tem que interagir com a comunidade, mudar alguma coisa da comunidade. E a nossa comunidade naquele projeto não era uma comunidade de fora da universidade, uma comunidade de dentro da universidade, mas que a gente acredita que se os estudantes, se os funcionários da universidade passassem a ter uma postura diferente dentro da universidade, quando ele saísse da universidade, ele ia continuar mantendo aquela postura. Perfeito. Então, ainda mais que você vai mostrar que deu resultado. Sim, então é interessante sim. Depois comentar. Sim. Então a gente saiu, teve essa ideia, apresentou a projetoria de extensão e virou um projeto de extensão. A gente inicialmente, a equipe permanente éramos 2 professores, eu e outra colega professora, e 6 alunos, bolsistas e voluntários do projeto. Em outras ações que a gente fez, por exemplo, uma ação que era a campanha do Dia do Bom Dia, de você passar em todos os setores da universidade e falar da importância da hospitalidade e de cumprimentar um ao outro com um bom dia. Foi a primeira e a maior campanha que a gente fez. E isso vocês iam nas classes? Não. A gente foi, e aí foi uma equipe de 40 estudantes e 10 professores que se envolveram, aproximadamente. A gente atingiu 4 mil alunos, ou 4 mil pessoas, alunos e servidores, porque a gente fez um material promocional, cada pessoa distribuía um, então conhece aproximadamente de 4 mil pessoas. Nos setores administrativos da universidade e nas salas de aula, falando, distribuiu um marca-página que tem uma frase sobre hospitalidade, tipo, dê bom dia e ganhe um sorriso. Alguma coisa assim, falava da relação entre professor e aluno, e a gente queria dizer, olha, é importante manter um nível de relacionamento entre professor e estudante, né, entre o servidor da universidade e os estudantes, de forma agradável. Isso vai facilitar o convívio no dia a dia. E você achou mais fácil desenvolver essas práticas da hospitalidade com o aluno ou com o próprio servidor, o próprio professor? Ambos nós tivemos uma felicidade assim, de ser bem recebidos. Os alunos abraçaram muito o projeto e os servidores também. Então, assim, uma coisa que a gente achou que era simples, chegar para cumprimentar com um bom dia no setor
e pedir, por favor, a gente queria ensinar os alunos, olha, quando chegar no setor administrativo da universidade, cumprimente com bom dia, peça por favor, por gentileza, e no final agradeça. E tinha uns cartazes também da campanha que a gente deixava no setor, colocava nos corredores da universidade com essas mensagens, e aí isso foi sendo abraçado tanto por alunos quanto por servidores. E quanto tempo, qual foi o período que vocês levaram para definir as ações e sair a campo para implementá-las? Sim. Então, a primeira atividade do projeto, quando a gente idealizou, foi temos que saber como é a percepção da hospitalidade, o que a gente pode fazer. Então, em maio de 2011, nós começamos a primeira pesquisa de diagnóstico, que era saber, as pessoas percebem a hospitalidade na universidade, como a gente pode desenvolver e quais ações. E nessa pesquisa a gente viu que só 21% dos entrevistados, né, alunos, professores, diziam que sim, viam a hospitalidade na universidade. E qual é o exemplo que eles citavam quando eles viam? Eles diziam que tem hospitalidade no atendimento. Muito mais voltado para o atendimento. Mas assim, de forma bem tímida. E inicialmente, quando a gente perguntava onde você pode praticar hospitalidade, ninguém dizia que na universidade se podia, ninguém citou a universidade. E aí quando a gente perguntou, mas aqui na universidade a gente pode praticar, você percebe que tem hospitalidade? A gente teve esse índice de 21% que disseram que sim, que decidiam a hospitalidade. E já nesse primeiro diagnóstico, a gente perguntava como a gente pode desenvolver a hospitalidade. E aí eles apontaram, né, os entrevistados, estudantes, servidores, 3 eixos principais de ação: o relacionamento interpessoal, na infraestrutura física, que tem muito a ver também, tipo faltar papel higiênico no banheiro. Isso não pode, principalmente para as mulheres. Então, foi identificado isso, que a infraestrutura física, os ventiladores tinham que estar sempre funcionando para a universidade. Ou seja, o ambiente como um dos pilares estava sendo percebido como um instrumento que proporciona ou não hospitalidade. Sim. Isso é o segundo, a infraestrutura. E o terceiro, na prestação de serviços, principalmente serviços administrativos da universidade para os estudantes e nas lanchonetes, que é onde a gente tem assim uma interação de prestação de serviço, comercial e tal. Então a gente tem esses 3 eixos de ação: relacionamento interpessoal, professor-aluno, professor-professor, e a infraestrutura física, e em seguida os serviços que eram prestados. E a partir daí, desses 3 eixos, nós desenvolvemos as ações principais. Eu queria que você contasse um pouquinho, Davi, sobre essas ações. Você contou essa coisa do bom dia, da abordagem, do gentileza, por favor, utilizar. Que mais? Que outras formas práticas que vocês sugeriram para fazer esse trabalho? Então, no relacionamento interpessoal, nós tivemos principalmente essa campanha do Dia do Bom Dia, né, que foi a maior campanha assim, desenvolvida. Em seguida, a gente teve a realização de um grande evento lá, que é a reunião da SPPC, que vai mais de 10 mil pessoas de fora para participar. Vocês aproveitaram então o evento para ser como se fosse um estudo, uma coisa maior, um caso prático na universidade. E aí a gente levou a proposta para a administração da universidade, e vamos ter uma comissão de hospitalidade nesse evento, e também foi bem recebida a proposta, e nós conseguimos desenvolver uma comissão de hospitalidade junto com outras comissões de organização, tipo infraestrutura. A infraestrutura tem que cuidar da alimentação. Então nós vamos selecionar e treinar o pessoal que vai vender a alimentação também nesse evento. E isso tudo vocês que fizeram? Isso tudo a gente. Treinamento Sim. Junto com as outras comissões, com o nutricionista da universidade, com a vigilância sanitária. Mas foi uma ideia que foi catalisada, né, a partir da preocupação, vamos desenvolver hospitalidade na universidade. Outra coisa, por exemplo, estudantes que viriam de fora do estado e não tinha mais hotel para ficar hospedado. Então a gente vamos organizar o alojamento nas escolas. Junto com a comissão de alojamento, a gente também fez esse desenvolvimento. E roteiros turísticos para os participantes do evento, geralmente são estudantes. Não ia gastar muito dinheiro para fazer o roteiro, a gente organizou roteiros alternativos, assim, bem diferentes mesmo, onde o custo era R$10 para participar de um roteiro. Então o estudante podia participar do evento, em um turno ele escolhia fazer um passeio, a gente fez 5 roteiros junto com a empresa Júnior, foi comercializado a R$10 para eles poderem conhecer mais da cidade. Isso em relação, né, a esse evento. Na infraestrutura física, a gente também desenvolveu uma ferramenta que foi bem interessante, semelhante às ferramentas que os hotéis utilizam de checklist. Quando a camareira vai lá arrumar o quarto, ela tem um checklist que o cara tem que fazer. Então nós desenvolvemos um checklist para vários setores da estrutura da universidade.
Desde a sala de aula, o que é que tem que ter na sala de aula, tem que olhar se o ventilador está funcionando, se o quadro está em condições de uso, se o piso está ok, as cadeiras estão ok, se não é empoeirado. No banheiro também, um checklist específico, e esse checklist nós desenvolvemos, os estudantes desenvolveram olhando, observando e passamos para o pessoal que cuida da manutenção para dizer, olha... Que normalmente são prestadores de serviços terceirizados, terceirizados. Vocês passavam para eles e depois... passamos para eles para dizer assim, olha, se vocês quiserem um instrumento, né, para ver como fazer a manutenção da infraestrutura física da universidade, vocês podem ter esse instrumento aqui. Aí foi interessante que foi utilizado também para a organização da infraestrutura do evento, da SBPC. Quando eles disseram, nós temos que fazer a manutenção, vamos fazer esse checklist aqui. Então foi uma ferramenta que foi elaborada e ficou lá disponível para o pessoal da limpeza e da manutenção cuidar. E o terceiro, né, a terceira ação foi com o pessoal, os prestadores de serviços, que são as lanchonetes. Então a gente começou também a fazer esse diagnóstico com as lanchonetes, do que elas tinham de produto, até para orientar o que é mais adequado, o que não é adequado para vender na universidade, isso no dia a dia da universidade, e também para tentar desenvolver essas ações de atendimento mesmo, de acolhimento, e também a gente foi bem recebido pelo pessoal que trabalha nas lanchonetes, para dizer, vocês estão dando atenção, a gente abraça, a gente quer desenvolver. Entendi. Agora, Davi, então você teve um início, ou seja, partiu do zero, e você teve depois, você fez uma pesquisa depois no tempo, avaliando se essa percepção do 21% que você colocou inicialmente, se isso aumentou. Sim. E você fez isso depois de quanto tempo? E foi aplicado por uma pesquisa, você fez uma amostra, como é que foi? Então, nós começamos o projeto em maio de 2011. E no final de 2012, quando a gente já tinha feito essas ações da campanha, já tinha desenvolvido algumas atividades, já tinha acontecido o evento da BSPC, a gente vamos ver se o pessoal agora percebe alguma diferença. Então, ou seja, depois de um ano? Um ano e pouquinho, um ano e 4 meses. Tá, perfeito. A gente realizou então a segunda pesquisa diagnóstica. E esse número bem representativo, antes 21% disseram que percebiam hospitalidade na universidade. Na segunda pesquisa, um ano e meio depois, esse número foi para 41%, que já percebiam. Isso assim, percebo sim. E considerando aqueles que disseram, a gente percebe, às vezes, fica em 81%. Então o anterior foi mais ou menos 50% que dizia eu percebo às vezes, e um ano e meio depois foi 80%. Interessante que quando a gente perguntou também na segunda fase, a universidade se preocupa em desenvolver a hospitalidade? Boa parte assim dizia sim, se preocupa, tem um projeto que desenvolve isso. Às vezes não sabia dizer o nome do projeto, mas sabia dizer que tinha alguém na universidade que estava se preocupando em desenvolver a hospitalidade. Vocês então ficaram como assim, um ano acompanhando, um ano e um pouco mais de um ano, mas assim, fazendo com que isso não fosse uma ação pontual depois de morrer. Sim. Vocês teriam que alimentar. Sim. E nesse alimentar tiveram outras ações também para poder... Sim. Uma outra ação que a gente realizou também do relacionamento interpessoal, a cada semestre chegam novos alunos na universidade. E alunos que não sabem o que é aquele mundo. Que geralmente tem as caloradas, tem os trotes, tal, cada curso organiza o seu. E a universidade também organiza uma recepção aos calouros, que tem uma conferência e tal. E a gente organizou também uma recepção aos calouros, de estudante para estudante, fez um checklist, tipo, o que eles precisavam saber da universidade, para chegar na universidade o que eles precisavam. E também passando essas mensagens de cumprimentar, de pedir por favor, de agradecer os funcionários, de cuidar da sala de aula, porque a sala de aula eles que utilizam. Então a gente também fez essa ação de acolhida aos calouros, que chegavam no início do semestre. E isso, você disse que aconteceu, você disse que teve um projeto também, que aconteceu em 2013, tô certa? Onde teve uma outra utilizou a mesma metodologia e aplicou uma pesquisa para verificar se a hospitalidade ela continua permeando o campus da universidade. Foi essa que eu disse que foi no final de 2012 que a gente fez a segunda etapa. Agora, Davi, se você tivesse que, de uma maneira resumida, eu queria dizer, o que você acha que o que facilitou e o que dificultou, o que precisa ser feito ainda, ou seja, trabalhar valores numa coisa muito mais de exemplo, que as pessoas querem exemplos, e às vezes você define as ações, mas as pessoas não têm os exemplos internos, então fica aquela coisa que fica um pouco pontual. O
Porque hoje trabalhar na hospitalidade, você sabe, é alimentar essa cadeia o tempo todo. É treinar, exemplificar, fazer acontecer, mostrar, justificar, não dizendo que todo mundo é perfeito, mas dizendo, tem que ter uma sinergia de atitudes e de ações que façam as pessoas se motivem a continuar com isso. Se você tiver que definir o que foi mais difícil nesse processo, eu estou lidando com pessoas. Você falou muito da relação, falou muito do ambiente. E pessoas, por que hoje é tão difícil colocar a relevância que é essa prática de hospitalidade? Então, no nosso caso, assim, eu acho que a gente tem a felicidade de estar num público que era interessado. Os estudantes, quando você está estudando hotelaria, graduação em turismo, você sabe que vai entrar nesse mundo. Então, os estudantes abraçaram. Então, você acha que já tem uma característica do estudante, ele vem voltado para o servir, que é a hotelaria, que é turismo. Então, ou seja, ele já tem uma condição, uma valorização disso que fica mais fácil. Sim. E no nosso caso, e uma coisa interessante, acho que se aplica a toda a organização, nós tivemos o apoio da auto-administração da universidade. Então, quando nós chegamos com um projeto para apresentar à pró-reitoria, nós conseguimos que o projeto fosse institucional com bolsa. E quando nós precisamos desenvolver outras ações que precisavam de recurso, diretamente na reitoria, olha, nós precisamos dessa ação aqui, o orçamento é tanto. A gente tem um apoio, e o apoio de reconhecer o projeto e dizer, olha, esse pessoal desenvolve esse projeto e a universidade apoia. Então, isso foi bacana. Vocês fizeram a divulgação disso? Sim. Pela cidade? Pelo trade turístico também. Então, isso... Foi, em seguida, a gente plantou a semente de desenvolver ações assim. Durante o evento da SBPC, né, que o pessoal, 10 mil pessoas foram para lá de fora, dentro das ações da Comissão da Hospitalidade, a gente visitou, eu acho que 90% dos empreendimentos de restaurante, hotel, lojinha de artesanato, do centro histórico e da praia, para avisar assim, olha, nós vamos realizar esse evento. Vem 10 mil pessoas de fora para São Luís. Se preparem para recebê-los da melhor forma possível. No restaurante, você pode organizar um prato especial, pode fazer uma promoção. Com o taxista também. Quando o pessoal de fora chegar, fale da sua cidade o que tem de melhor para que as pessoas entendam. Vocês foram dando dicas em cada cadeia de valor aí para que isso acontecesse. Com uma folheteria, com orientações. Você sentiu uma adesão boa? Sim. O pessoal, primeiro eles se sentiram importantes, porque tem uma lojinha de artesanato lá no centro histórico, vem uma equipe da universidade dizer, olha, nós vamos organizar um evento e é importante que vocês organizem com a gente e vocês recebam bem esse pessoal. E a gente teve um feedback ótimo na última reunião de avaliação do evento. A coordenadora geral, que é uma professora daqui de São Paulo, ela disse, olha, nós percebemos que a cidade toda se preparou para receber o evento. Tinha um adesivo em cada restaurante, lanchonete, que dizia, sou parceiro da SBPC, dizendo que estava lá para receber bem. E ela disse, foi a primeira vez que a gente percebeu isso, que onde a gente chegava, o garçom, todo mundo sabia que a gente era da universidade que veio de fora para participar de um evento. Então isso também deu uma relevância enorme para mostrar o papel da universidade. No turismo ou na hotelaria para a cidade. Sim. Davi, um conselho, ou seja, uma dica que você daria a quem quiser trabalhar hoje, implantar a cultura da hospitalidade, o que você acha que tem que ser assim, um ponto extremamente relevante? Já que você está aí agora desenvolvendo sua tese na hospitalidade, na hotelaria. Primeiro tem que fazer com o coração mesmo, né? Tem que fazer com vontade e tem que acreditar naquilo que você está desenvolvendo, porque quando você acredita, você passa para as outras pessoas que aquilo tem algum sentido. Então, se você faz com o coração, se você faz com vontade, envolve as pessoas e pratica mesmo a hospitalidade no dia a dia, eu acredito que mais vai fluir, vai sair e mostrar os resultados disso. Porque quando a gente foi nos setores, a gente chegou lá, olha, isso aqui é uma coisa que a gente quer que vocês, servidores da universidade, desenvolvam. A gente quer fazer isso porque vai criar um ambiente de trabalho agradável, tanto para vocês, quanto para os estudantes, para os professores. Então, você tem trocas, você tem a coisa fluindo, então foi por isso que o projeto foi bem recebido na universidade. Muito bom, então agora é a hora de, quando voltar, retomar e trazer novos dados, porque é uma coisa que nós sabemos que tem que ser alimentada. Sim. Isso requer dedicação. A gente já plantou a semente, né, de quando voltar, quando for dar continuidade às ações do projeto, desenvolver ações tipo essas no centro histórico. Então, está renovando mesmo, que aquilo lá, cada vez mais a gente precisa lembrar. Então, campanha de hospitalidade no centro histórico para... Até porque o campus está cada
a cada 6 meses você tem novos alunos. Sim, na então, universidade. Você vai ter que fazer também. sistematicamente para poder envolver. Sim. Que bom, Davi, super obrigada. Eu acho que foi uma conversa bastante agradável, no sentido de trazer detalhes, trazer mais informações. Você vê, ó, nada como começar. Foi um projeto que nasceu de um estudo, de uma pesquisa, e baseado nisso, as ações foram desenvolvidas para chegar nesse resultado. Sim. Meu obrigado, agradeço muito. E hoje nós encerramos por aqui. Até agora, o próximo encontro. Vale lembrar que esse estudo hoje, que nós debatemos aqui na entrevista com o professor Davi Andrade, está disponível no site do IBE, ibhe.com.br. É só você buscar na parte de estudos e ele vai estar completo e detalhado quando foi feito. E todos os detalhes para você poder se aprofundar no tema.